Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Já estamos na quinta-feira, não é mesmo, meu irmão? Quase já chegando no domingo de Ramos. Nosso retiro quaresmal tem sido intenso. Quantos testemunhos a gente tem recebido de graças que as pessoas têm alcançado de vida interior, de proximidade com Jesus e, por que não dizer, de conversão mesmo. Esses dias a gente recebeu um testemunho de uma pessoa que há muitos anos, mais de 20, estava distante da fé e fazendo esse caminho de quaresma junto conosco, começou a sentir, depois de 20 anos, essa proximidade e essa experiência maior com Jesus. Que grande graça que Deus nos faz. Hoje a gente tem uma meta. Qual é a meta de hoje? Meditar no sofrimento mais perfeito. E aí você se pergunta a si mesmo, como eu me perguntei, sofrimento? Tem algo de perfeição no sofrimento? Sofrimento não é algo que a gente deve evitar. Diminua o sofrimento. Dor de cabeça, toma um comprimido. Se eu vou cansar para andar um pouquinho, eu ando de ônibus, eu pego um carro. Para que subir a escada se eu tenho um elevador? A nossa mente dos dias de hoje é uma mente que tende a diminuir os sofrimentos e aumentar o prazer. Mas vamos ver o que Nosso Senhor tem reservado para nós hoje? A gente começa então com as orações iniciais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora o nosso ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente ajudado, com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Então vamos começar hoje a nossa meditação falando do sofrimento mais perfeito. E a nossa pergunta se faz de novo: existe algum sofrimento perfeito? E existe algum sofrimento mais perfeito do que os outros? Vamos tocar esse mistério e compreender onde está a perfeição do sofrimento e onde está aquele sofrimento mais perfeito. Evitar o sofrimento é impossível, a gente já até falou disso em outros momentos aqui dos vídeos da nossa quaresma. Evitar o sofrimento não tem condições, não podemos fazer isso porque estamos aqui nessa terra. Aquela frase, pare de sofrer, é uma das maiores mentiras que já foi escrita. Só se pode parar de sofrer quando, é claro, estamos na eternidade. Lá sim a gente vai parar de sofrer. Mas aqui nessa terra o sofrimento é inerente à condição humana. Se alguém diz que não sofre, essa pessoa é uma mentirosa, vamos combinar. Então, se existe o sofrimento, como o sofrimento pode ser perfeito? O sofrimento pode ser perfeito quando eu uno os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. A gente também já falou sobre isso, sobre a encíclica do Papa João Paulo II, Salvifici Doloris, onde lá naquele documento tão belo, o Papa João Paulo II explica que o sentido mais profundo do sofrimento humano é unirmos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Porque só lá, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a profundidade e a certeza do que nós devemos entender como sentido do nosso sofrimento. Tá bom, mas e agora? Qual é o sofrimento mais perfeito? O sofrimento mais perfeito é aquele que nos faz transformá-lo em amor.
Vamos pensar agora numa mãe. Aqui a gente tem no nosso mosteiro vários dos nossos integrantes do grupo de casais. A gente sempre fala e recomenda quando eles se casam, olha, estejam abertos à vida, olha os filhos que Deus vai lhe dar e não negue essa abertura de coração a esses presentes de Deus que são novos filhos. Então, uma das nossas leigas, que já está caminhando há muito tempo no nosso grupo de casais, estava me contando. Ela está com um filhinho pequeno, que inclusive é meu xará, é o pequeno Emanuel. Eu estava perguntando para ela, e como é que está o Emanuel? Ele está dormindo bem a noite toda? Ela falou assim, não, irmão, ele acorda várias vezes à noite. Eu já há muito tempo, desde que ele nasceu, não sei o que é passar uma noite inteira dormindo. Ele gosta muito de mamar e mama direto, e me acorda chorando, mama e dorme de novo. Daqui a um pouquinho de tempo, acorda de novo. Só que ela me disse uma frase que mudou tudo. O que ela disse no final? Ela disse, mas isso para mim é amor, e eu não me canso. Está entendendo o que Jesus está começando a falar no dia de hoje? Jesus está falando do sofrimento mais perfeito, que é aquele que se transforma em amor. Aquele que é transfigurado pelo amor. Aquele sofrimento que eu já não sinto mais, porque o amor tomou o lugar da dor. É claro que o sofrimento continua existindo, e essa leiga continua acordando à noite, e continua tendo que amamentar o seu filho, e tendo a sua noite de sono interrompida. Mas esse sofrimento que continua existindo, agora é chamado de amor, porque ela encontrou o sentido mais profundo daquele sofrimento no amor de ver o seu filho, que nasceu das suas entranhas, a quem ela ama, tanto, tanto, tanto como é possível uma criatura amar aqui nessa terra, e ela vê nessa situação amor. Nesse sofrimento ela vê amor. Eu queria contar para vocês outras duas histórias que também outras duas leigas me contaram. A gente tem várias pessoas nos nossos grupos de oração e é interessante trabalhar com elas e partilhar das suas alegrias e dores, porque a gente entende, e muitas vezes eu devo dizer que eu fico meio constrangido, porque às vezes eu vejo os meus próprios sofrimentos e a dificuldade que eu tenho de carregá-los algumas vezes e vejo que eu ainda não aprendi a amar. Tem um padre muito amigo nosso, um sacerdote que é muito especial para a minha história de vida, que é lá de Goiânia. Ele veio pregar um retiro para nós e ele pregou um retiro sobre a cruz. Foi o melhor retiro que eu já participei na minha vida. Nunca teve algum igual a esse. Ele falava para nós sobre o mistério da cruz e o mistério do amor. E ele dizia que um outro padre, amigo dele também de Goiânia, repetia sempre uma frase que era assim: Senhor, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. O dia dessa meditação eu nunca vou esquecer, porque foi um dia que mudou para mim o sentido da minha própria existência. Porque eu comecei a entender que os meus sofrimentos não estavam sendo vividos com amor. E eu tinha que aprender a amar. E eu fiz dessa oração a minha oração cotidiana. Sabia que eu faço essa oração todo dia? Senhor, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. Que oração tão simples e tão sábia. Eu quero aprender a amar. Eu estava falando de testemunho e aconteceu um outro testemunho de uma outra senhora. Essa já é compromissada do nosso instituto como leiga consagrada há muitos anos. Já está caminhando junto com o instituto antes mesmo que eu tivesse chegado. E ela tem passado momentos bem difíceis com a sua mãezinha, que tem o mal de Alzheimer e às vezes age como criança, às vezes trata ela mal, às vezes dificulta inclusive a presença dela aqui nas reuniões de oração no nosso instituto. E esses dias a nossa madre Kelly Patrícia estava fazendo um momento de oração musical aqui no instituto, num evento que a gente teve só para as mulheres. E durante o show, nesse momento desse evento, ela falou da própria mãe da madre Kelly, que também tem mal de Alzheimer, e ela estava falando como ela aprendeu que esse sofrimento da mãe era para ela ocasião de amor. E falou da irmã dela, da irmã da Madre Kelly, que recebeu um presente de Deus, que era o fato da mãe estar doente de Alzheimer, porque assim ela aprendia cada vez mais a amar mais e a retribuir o amor de Deus. Essa nossa leiga não pôde vir aqui no evento que ela tanto queria estar aqui para servir,
ela é uma ministra de oração, de intercessão, e ela queria estar aqui ajudando no evento. Mas ela teve que ficar em casa cuidando de sua mãezinha, acompanhando lá pelo YouTube o show da Madre Kelly. Quando a Madre Kelly disse essas palavras, ela sentiu o toque mais profundo da graça. Ela sentiu que aquele momento de sofrimento que ela estava, por não poder servir a comunidade que ela faz parte, por ter que cuidar da mãe com dificuldade em casa, tinha sido transformado em amor. O sofrimento era entendido agora por ela, porque ela entendeu a fundadora dela explicando que aquele sofrimento tinha sido transformado em amor. E ela entendeu que o amor dá sentido a tudo. O amor transfigura a existência de uma pessoa. Pegue, por exemplo, a vida de Santa Teresinha e a história de uma alma quando ela diz que descobriu o amor e no amor eu entendi tudo. Ela compreendeu tudo porque compreendeu o amor. Eu queria contar uma última história que eu vi esses dias que mexeu muito comigo. Um outro casal de leigos que participa dos nossos grupos de oração, eles já tinham uma família com vários filhos e quando eles já estavam com mais de 40 anos de idade, Deus presenteou a eles com um filho com síndrome de Down. Ela conta que no início, quando recebeu a notícia, já foi tomada de alegria porque a pronta resposta dela foi uma resposta de amor. Quando ela vem aqui com o filho dela, quando a gente olha o pai e a mãe, olhando para o filho, não existe dor, não existe impaciência, mas existe amor. Quantas pessoas eu já vi olhando de rabo de olho, a eles cuidando daquela pequena criança tão especial, porque vê em cada uma delas o amor. Vê o amor no pai e na mãe, que olha para aquele rebento como dom de Deus. Eu conversava com com os dois, com o pai e a mãe esses dias, e eles contavam para mim da imensa alegria. Era tanta alegria que eles inclusive escreveram um livro, junto com outras pessoas, falando sobre o amor de ter um filho com a condição especial. Como está o seu sofrimento? O seu sofrimento está difícil de carregar? Não sei. Esses dias eu carreguei um sofrimento bem difícil para mim e estava pesado. E uma frase de um dos irmãos me fez lembrar isso que eu já preguei tantas vezes, mas a gente esquece. Quando a gente está enfrentando um sofrimento, às vezes nós esquecemos do que a gente já ouviu. E é importante um fato, alguma pessoa, falar para a gente do amor de Deus e do sentido do sofrimento. Por isso você não se cale quando vê alguém que sofre. Vá confortar essa pessoa e mostre a ela que Jesus está ao lado dela, que ela não está sozinha, que ela precisa dessa proximidade com Deus para dar sentido ao sofrimento e o sofrimento mais perfeito ser transformado em amor. Como a gente alcança isso? Com a perseverança na oração e pedindo a Deus a graça de amá-lo e ver naquele sofrimento o amor. Para encerrar essa nossa meditação de hoje, eu peguei um trecho bem forte do Diário de Santa Faustina. Eu espero que você entenda o que Santa Faustina passou e como ela pode nos ensinar a perseverança na oração e a transformar o nosso sofrimento em amor. Como fez Santa Teresinha, Santa Faustina, que era uma grande admiradora de Santa Teresinha, também teve a sua própria experiência. Diz ela aqui no número 268 do diário. Se você tem o diário, pode pegar aí o trecho e talvez você já ouviu essa história, que é uma história muito conhecida de Santa Faustina. Diz assim: quinta-feira, procurei rezar a hora santa, mas comecei-a com grande dificuldade. Uma espécie de saudade começou a lacerar o meu coração. A minha mente ficou de tal forma obscurecida que não podia compreender as mais simples fórmulas da oração. E assim passei 1 hora de oração, ou antes, de luta. Como tem sido a sua oração? Tem sido luta para vencer o seu sofrimento? Olha o que Santa Faustina vai dizer, acompanhe o texto. Decidi rezar mais 1 hora, mas os sofrimentos interiores intensificaram-se. Uma grande aridez e desânimo. Decidi então rezar uma 3ª hora. E aqui a gente tem a chave para entender o que Santa Faustina quer dizer para você. Decidi então rezar uma 3ª hora.
Durante essa terceira hora de oração que decidi passar de joelhos, sem nenhum apoio, o meu corpo começou a exigir descanso. Mas em nada eu folguei. Abri os braços em cruz e, embora não pronunciasse palavras, por um ato de vontade eu perseverava. Em seguida tirei o anel do dedo e pedi que Jesus olhasse para esse anel, que é o sinal da nossa eterna união, e ofereci a Nosso Senhor aqueles sentimentos que tive no dia dos votos perpétuos. Cada um de nós religiosos, é costume na vida religiosa, quando nós fazemos os votos, recebermos um anel, que é sinal da nossa união de alma, do nosso desposório espiritual com o próprio Deus. Instantes após, senti que uma onda de amor começava a envolver o meu coração. Depois deu-se um repentino recolhimento do espírito. Os sentidos se acalmaram. A presença de Deus penetrou a alma. Sabia apenas que existe Jesus e eu. Vi-o da mesma forma que tinha visto no primeiro momento após os votos perpétuos, quando também estava rezando uma hora santa. Jesus surgiu de repente diante de mim, despido de suas vestes, coberto de chagas por todo o corpo, os olhos cheios de sangue e lágrimas, o rosto todo desfigurado, coberto de escarros. Então o Senhor me disse: a esposa deve ser semelhante ao seu esposo. Compreendi a fundo essas palavras. Aqui não havia lugar para qualquer tipo de dúvidas. A minha semelhança com Jesus deve ser pelo sofrimento e pela humildade. E aí diz Jesus mais uma vez: olha o que fez de mim o amor pelas almas humanas. Minha filha, no teu coração encontro tudo que me nega um tão grande número de almas. O teu coração é o meu repouso. Muitas vezes guardo grandes graças para o final da oração. Você entendeu o recado de Jesus? Jesus tem alguns recados com essa frase. O primeiro recado é para que você persevere na oração, para que você se aproxime de Jesus na oração e não desanime. E o segundo lugar é que o seu sofrimento pode ser substituído pelo amor com a proximidade do próprio Deus. E isso é uma graça que vem de Deus. Os sofrimentos dela foram substituídos por amor. Quanto amor se encontra em Jesus Cristo, quanto amor se encontra no mistério da paixão. A esposa deve ser semelhante ao esposo. Todos nós somos almas esposa de Jesus, vai dizer São João da Cruz. Você também que está ouvindo essa pregação, você é uma alma esposa de Jesus. A sua alma é chamada a se unir a Cristo de forma tão estreita como é possível aqui na terra para preparar a união do céu. E é por isso que Ele permite alguns sofrimentos. São muitas as almas que negam o seu sofrimento a Jesus e reclamam, e murmuram, e praguejam, e fazem tudo para poder esquecer isso. Eu não estou dizendo que você não lute contra o seu sofrimento, mas entenda que você não está sozinha, que Deus está contigo e que Ele te chamou para consolar o coração dele. Jesus, que o meu coração se encha de amor no dia de hoje, eu lhe peço. Que o meu coração seja transfigurado pelo teu amor, para que o meu sofrimento seja um sofrimento mais perfeito. Que o meu sofrimento seja um sofrimento substituído pelo amor de Deus. A gente tem então o nosso propósito do dia de hoje. Você está acompanhando então aí no seu retiro quaresmal, se não, acompanha conosco agora. Qual é o nosso propósito? Dialogar com Jesus da maneira mais afetuosa possível, oferecendo toda a alma, toda a força para o seu descanso. Jesus quer descansar no seu coração no dia de hoje. Seu sofrimento, quem sabe, é o descanso para o coração de Jesus, porque seu sofrimento pode ser amor oferecido a Ele, que tem saudade do seu amor. Entendeu? Coragem, viu? Oração final. Jesus, aos teus pés Maria Madalena recebia as instruções sobre a perfeição do amor, e derramando perfume sobre a tua cabeça, ensina que a prática das virtudes muito te agradam. Concede-me, pela sua intercessão,
a graça de sempre escolher a melhor parte, que é estar contigo, sem esquecer, contudo, de também dar-te a boa hospitalidade como Santa Marta. Amém. Agradeço a presença de você conosco nesses dias do nosso retiro quaresmal e tenho ainda um convite para fazer para você. Se você não conhece, a gente falou de sofrimento, de oração, de perseverança na oração. Esse é o nosso livro Vitória no Combate. A nossa Madre Kelly está com a cara séria aqui. Tem a imagem de São Miguel Arcanjo aqui. Nós temos orações que nós rezamos aqui no nosso instituto. A cada dia a gente tem a coraça de São Patrício, tem ladainha dos arcanjos. Nós temos várias orações a São Bento, a Nossa Senhora, a São José. Orações preciosas que vão te ajudar nos seus momentos de combate e de sofrimento, para, como insistiu Santa Faustina hoje, perseverar na oração. Você acha que tem alguém sofrendo muito? Alguém que precisa ouvir esse vídeo para poder entender o sentido do sofrimento, entender que o sofrimento dele ou dela é mais perfeito? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe seu like no vídeo e se inscreve no nosso canal. Não esquece, para poder receber sempre nossas atualizações. Deus abençoe e fique com Deus.